O detalhe é o seguinte, vamos agora à fala do Bolsonaro, que deve ter causado estranheza hoje aí em Brasília, mesmo porque o ministro Ramos, que costuma ser um sujeito muito tranquilo, muito calmo, não é? Já falou em esticar a corda para a revista Veja e aquilo não pegou muito bem. As pessoas entenderam como uma possível tentativa de golpe, qualquer coisa hoje se leva à intervenção de Forças Armadas e tal. Eu já estava achando que era até uma coisa demodê, mas estão falando demais nessa história. Essa fala do presidente não ajuda em nada nesse aspecto, pelo contrário, pode ser interpretado como isso. Vamos ouvir o que o Bolsonaro falou e como é que isso teve repercussão em Brasília hoje. Por gentileza, põe na tela, Latino. Aí tem gente que nasceu 40 anos depois do que eu vivi e quer dizer como devo governar o Brasil. Tá? Eu estou fazendo exatamente o que tem que ser feito. Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Eles estão abusando. Demais. Tá? Isso está olhos vistos. Mas o que a gente o ocorrido no dia de ontem, no dia de hoje, quebrando sigilo parlamentar, não tem história nenhuma visto numa democracia o mais frágil que ela seja. Então está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. Então agradeço a tua observação, mas só paro aqui para conversar com vocês, porque sempre vou ser tratado com respeito. E não devo nada para ninguém do que estou fazendo. Está chegando a hora de nós acertarmos o Brasil no rumo da prosperidade e todos, sem exceção, entender o que é democracia. Democracia não é o que eu quero e você, o que um poder quer, o que outro poder quer. Tá chegando a hora, fique tranquilo. O que a gente quer, já está com mandato. 3 amigos nossos foram presos ontem sem fazer nada. A gente não tem um estilingue para se defender. Não pedimos fechamento do Congresso, não pedimos intervenção. Aí é outra coisa de história. Estilingue é ação. E a imprensa, palavras, o tempo todo... pensamento e palavra não tem. O problema é a frase do tá chegando a hora. Democracia não é bem isso, tá chegando a hora, espera que tá chegando a hora e tal. Como é que foi entendida essa frase do presidente Jair Bolsonaro aí do tá chegando a hora? Porque parou aquela entrevista da grade que eu achava ridícula por parte da imprensa ir lá se expor e levar porrada, ou então o presidente que normalmente está com um monte de problema na cabeça, chegar ali e receber uma pergunta de forma atravessada e responder de forma atravessada. Não precisa ter a liturgia do cargo, como disse o Fernando Henrique, porque o Bolsonaro nasceu assim e vai morrer assim. Ele não vai ser aquele cara educado, aquele cara litúrgico mesmo no caso, não vai ser mesmo. Mas ali, às vezes, o cara está no meio de uma confusão, acabou de sair de uma reunião com gente morrendo, com o país quebrado e tal, o cara responde de uma maneira mais equitada. Então, eu achava aquela entrevista da grade uma coisa ridícula. Mas esse cercadinho que fizeram aí, para correligionários, parece que funciona quase que do mesmo jeito, só que sem imprensa. Pessoas são colocadas ali, parece que para perguntar o que o presidente pode falar. E como é que foi dita essa frase aí? Como é que foi recebida essa frase do presidente Jair Bolsonaro em Brasília? Pegou mal, né, Datena? O pessoal do Supremo, né, os ministros do Supremo, acham que o presidente realmente ele está esticando a corda ali, né? Ele está tentando delimitar a ação dos poderes. Só que para o lado do Planalto, o pessoal fala que o Supremo realmente, além de legislar, né, o que pega mal com o Congresso, está tentando cercear ali o poder do presidente da República. Vou até te contar um bastidor, Datena. Pode contar. O presidente, né, você estava falando... Então vão ser presos por causa disso, então, né? Cercadinho e tal. Pois é. E o presidente é o seguinte, o Bolsonaro, ele dorme muito pouco, né? Ele tem problema para dormir. Então o que ele faz? À noite, né? Ele sai ali, né? E aí ele fica no WhatsApp, ele fica nas mídias sociais, e aí ele tem muitos grupos, né? O pessoal fica enchendo o saco e fica falando um monte de coisa para ele, né? E aí ele vai ficando com a cabeça cheia, chega de manhã, que é quando ele está mais bravo, e aí ele acaba soltando os cachorros. Aí você vê que depois ele chega no palácio, conversa ali com alguns auxiliares, né? O pessoal já coloca panos quentes, explica o contexto de muita coisa que está acontecendo, e aí o presidente acaba dando uma declaração muito mais tranquila, muito mais dentro, como você mesmo fez questão de frisar, dentro ali da liturgia do cargo, né? Hoje, por exemplo, Datena, ele deu essa declaração ali, né? Falando de chutar o pau da barraca. Horas depois, já bem mais calmo, durante a posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele já falou o seguinte: olha, pessoal, a gente precisa realmente a gente se unir, né, para derrubar o inimigo comum do Brasil, que nesse momento é o coronavírus.
né, vai bem de encontro àquilo que você estava falando, ainda dentro do Brasil urgente. Né? Então, o presidente estava bem mais calmo. Claro, ele falou, olha, a gente precisa aceitar a Constituição do jeito que ela é, não do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Mandou uns recadinhos ali para o Supremo, né? Falou que as instituições, elas são feitas, né? O poder melhor assim. Das instituições, quem dá é o povo. Melhor assim. E não o contrário, né? As instituições que mandam no povo. Com tanta né? gente morrendo no Brasil, então, a preocupação do Brasil não é política. A preocupação do Brasil agora... ela tem que ser, agora e sempre tem que ser democrática, mas agora ela tem que ser menos política e muito mais para atacar o problema da claro. Covid. Hoje nós tivemos recorde de mortes aqui em São Paulo, fomos o país que mais teve mortes no mundo inteiro, superando só o México, você entendeu? E a economia está quebrada, com quase 20 milhões de desempregados. Então, se a gente ficar perdendo tempo com briga de poder... nós não colaboramos em nada com a democracia e não salvamos as pessoas que podemos salvar, nem de fome e nem da patologia. Bom, também tem outro detalhe, viu, Caian? O Bolsonaro diz que dorme muito pouco, né? Se eu fosse presidente do Brasil, eu não dormiria absolutamente nada. Eu ficaria acordado o dia inteiro. Tchau, Caian. Abraço grande. Um abraço.